Pessoal, então é o seguinte, na nossa última aula nós começamos um assunto que era sobre projeções cartográficas, certo? Conversamos bastante sobre isso, trocamos muita ideia sobre esse assunto, falei um pouquinho com vocês sobre o que são projeções cartográficas, falei com vocês aí em relação às projeções como sendo formas de representar a superfície terrestre em um plano, sabendo que a superfície terrestre ela acaba sendo aí esférica. Então, quando você transporta ela para um plano, certamente ela vai acabar aí sendo alterada de alguma maneira, ela vai acabar sofrendo algum tipo de distorção, né? Ela vai acabar sofrendo algum tipo de imperfeição. E aí, então, eu mostrei para vocês três características que a gente tem em relação às projeções cartográficas, né? Falei, né, sobre as suas classificações. Então, quanto às deformações, né? Quanto à forma como as projeções são deformadas, né? Ou seja, aquilo que é bom em um e ruim em outra, eu expliquei para vocês sobre a projeção conforme, a equivalente e a equidistante, né? Então, só para lembrar vocês, pessoal, que a projeção conforme é aquela que as formas, o contorno, o desenho, né? Eles ficam muito próximos ao original, ou seja, visualmente falando, o contorno dos países, dos continentes, fica muito bem definido. Só que a sua área se altera drasticamente, né? Então, você tem aí partes dos países e dos continentes que ficam muito deformadas, mas os contornos, né, são muito bons para você visualizar. Nós temos a projeção equivalente, pessoal, que ela acaba sendo o contrário da conforme, né? Se você quiser utilizar essa projeção para mostrar o contorno dos países, né, o contorno dos continentes, ela é muito ruim, porque fica muito deformada. Mas se você quiser mostrar, por exemplo, o tamanho dos continentes, o tamanho das áreas, né, como seria o tamanho da superfície, em comparação uma com a outra, essa com certeza é muito boa, né, porque ela vai deformar o desenho, deforma o formatinho dele, mas a área fica muito próxima da realidade. É muito boa para isso. Temos também a projeção equidistante, que é aquela projeção que ela mantém a relação, a proporção entre paralelos e meridianos, né? Então, se você quiser saber a relação exata onde os paralelos e os meridianos acabam aí passando pelo planeta, a relação que se estabelece entre os paralelos e os meridianos, você usa uma projeção equidistante, tá? Então, essas foram as três primeiras classificações que nós vimos na semana passada. Na aula de hoje, pessoal, eu também vou apresentar para vocês outras classificações, tá? Aquelas ali eram em relação à sua deformação, ou seja, no que é bom e no que é ruim, vamos assim dizer, né? E agora eu vou mostrar para vocês tipos de projeções, formas de projeções que acabaram sendo aí feitas, utilizando diferentes tipos de tecnologias, né? E também utilizando diferentes tipos de pensamentos. Então, ao todo, nós vamos ver quatro tipos de projeções, né? Quanto às formas que elas foram feitas, e não quanto às suas deformações, como foi no item anterior, que são as cilíndricas, as cônicas, as cilíndricas, as cônicas e as azimutais, que também podem ser chamadas de espaciais, de especiais, né? São três, né? São três aí definições. Quatro, né? Quatro nomes, porque as azimutais também podem ser chamadas aí, né, de ou especiais, beleza? Vamos começar então, pessoal. A primeira projeção é a projeção cilíndrica, beleza? A projeção cilíndrica. E o nome projeção cilíndrica, pessoal, é por causa dessa forma aqui, ó. É como se você pegasse a Terra e você envolvesse um cilindro ao redor dela. Aí, a hora que você abre esse cilindro, é como se o mapa tivesse todo saído dentro dele, né? Então, essa aqui é a projeção cilíndrica, tá vendo? É como se você pegasse o planeta e envolvesse um cilindro dentro dele, e a hora que você abre essa projeção, ele sai aí com todos os países, com todas as áreas continentais e oceânicas representados dentro dele, tá? Então, a projeção cilíndrica, né, ela acaba sendo aí uma projeção muito utilizada, ela é basicamente
é a projeção base para a maioria dos mapas que a gente estuda. Grandes mapas na geografia acabam aí sendo, né, feitos através dessa projeção. A gente tem, por exemplo, algumas projeções que são feitas dessa forma, como a projeção de Mercator e a projeção de Gauss, que seguem essa projeção cilíndrica. Só para vocês terem uma ideia de como são essas projeções. Projeção de Gauss. A projeção de Gauss, ela é uma projeção cilíndrica, tá certo? Ó, projeção de Gauss, ela é cilíndrica, tá? E a gente tem também a projeção de Mercator. A projeção de Mercator também é uma projeção cilíndrica, tá vendo? Ó? Basicamente falando, é aquela projeção que a gente está mais acostumado a ver, mas como vocês sabem, ocorrem grandes distorções, principalmente nas áreas, né? Então, a projeção cilíndrica, pessoal, é aquela projeção que vai fazer com que a Terra, né, seja feita aí a projeção como se um cilindro estivesse envolvendo, né, envolvendo aí o nosso planeta. Na projeção cilíndrica, pessoal, eu destaco para vocês algumas características positivas e outras negativas, né? Então, dá só uma olhada. Nessa projeção cilíndrica aqui, que vocês estão vendo, essa aqui é a projeção de Mercator, tá? Então, dá para a gente ver claramente que aquelas áreas que estão próximas ao Equador, né? Então, vamos supor, aqui está o Equador, né? Nessas áreas que estão próximas ao Equador, essa projeção ela fica muito fiel, né? Então ela fica muito próxima à realidade. Como que a gente chama as áreas que são próximas ao Equador, pessoal? Nós chamamos essas áreas de baixa latitude, tá? Por que que é baixa latitude? Porque lembra que o valor dos paralelos a gente chama de latitude? O valor dos paralelos a gente chama de latitude. Então, nesse caso, a latitude nada mais é do que o valor dos paralelos, né? Então, se a gente tem o paralelo principal, que é a linha do Equador, esse paralelo, ele possui 0 grau de latitude. 0 grau. 0 grau de latitude, pessoal, será a latitude mais baixa. A latitude mais baixa é 0 grau. Então, tudo que tiver próximo da linha do Equador vai ser latitude baixa. Tudo que tiver distante da linha do Equador será latitude alta. Então, nesse caso, né, pegando a projeção cilíndrica, dá para a gente ver claramente que quanto mais próximo da linha do Equador, mais fiel essa representação é, essa projeção é. Então, se você olhar, por exemplo, aqui, ó, a América do Sul, por exemplo, parte da América Central e da América do Norte, grande parte da África, esse pedaço da Ásia, esse pedacinho aqui da Oceania, essa área, pessoal, está muito bem representada, porque elas estão em baixas latitudes. Então, elas estão com um tamanho legal, elas mantêm uma projeção interessante. Vocês podem perceber que dá para a gente visualizar bem, né, o contorninho dos continentes, mas olha o que acontece nas altas latitudes, ó. Alta latitude, pessoal, tem que ser distante do Equador, tá? Então, ó, alta latitude. E olha aqui a Antártica, alta latitude. Olha o que acontece com a projeção cilíndrica em alta latitude, pessoal. Ela fica totalmente deformada, totalmente deformada. Olha o tamanho da Antártica, por exemplo, né? Veja, visualize a Antártica. Parece que a área territorial da Antártica é basicamente o tamanho de todas as áreas continentais juntas, né? E isso, obviamente, é uma grande mentira, uma vez que a Antártica ela é muito menor do que está sendo representada. Eu sempre falo para vocês do exemplo da Groenlândia, né? Olha o tamanho da Groenlândia, muito maior do que o Brasil, do tamanho da América do Sul, próximo do tamanho da África, e a Groenlândia é uma fração do Brasil, né? Então, na projeção cilíndrica, pessoal, a gente pode perceber que quanto mais próximo do Equador, né, próximo do Equador, ou seja, nas latitudes mais baixas, mais definido é o mapa, né? Mais perfeito ele fica, mais fiel à realidade. E na projeção cilíndrica, nas altas latitudes, ou seja, em regiões distantes, né, do Equador, é aonde vem as maiores deformidades, tá? É aonde as maiores deformidades se apresentam.
Então, essa, pessoal, essa é a projeção cilíndrica, ok? A projeção cilíndrica. É como se você envolvesse um cilindro ao redor do planeta, abre esse cilindro e você vai ver, então, tudo aquilo que ficou registrado nele, né, que seria esse mapa, e aí lembra das principais características. É isso que é importante, pessoal, você associar com as principais características, né? Então, nesse caso, o que a gente pode falar? Que nas baixas latitudes, ou seja, próxima do Equador, existem poucas distorções, muito próximo da realidade, e o contorno dos países é muito bonitinho, o contorno dos continentes é bem feitinho, né? É uma projeção conforme, e aí a gente consegue ver claramente que nas altas latitudes, ou seja, em regiões próximas aos polos, distantes do Equador, é aonde a gente vê realmente grandes distorções. Então, só finalizando, na projeção cilíndrica, quanto mais próximo do Equador, quanto menor a latitude, mais próximo da realidade, menos imperfeições, e quanto mais distante do Equador, quanto maior a latitude, quanto mais próxima dos polos, maiores serão as deformidades, beleza? Então, novamente, eu reforço com vocês. Notem que esse pedacinho de mundo próximo à linha do Equador está muito bem desenhado e está muito próximo da realidade. A sua projeção está muito legal. Agora, nas altas latitudes, pessoal, principalmente aqui na Antártica, dá para a gente ver perfeitamente como essa projeção fica distorcida. Então, em baixas latitudes, essa projeção representa muito bem a realidade, em altas latitudes, ela apresenta grandes deformações. Beleza? Tudo bem? Tudo tranquilo? Em relação à projeção cilíndrica, pessoal, alguma dúvida? Alguma dúvida sobre a cilíndrica? Tudo bem? Tudo tranquilo? Qualquer coisa vocês vão perguntando, tá? Aqui tem um link muito legal aqui no livro de vocês, que ele está mostrando esse mapa aqui, pessoal. Ele foi feito por um arquiteto japonês e ele é um mapa recente, né? Ele é de 2016 e ele mostra para gente como seria uma representação de mundo muito próxima da realidade. Então, se a gente fosse ver o mundo, né, com o seu formato, é lógico, aqui está próximo da realidade no sentido de área e de proporção, né? Então, ficou muito interessante esse mapa feito por esse japonês, porque ele manteve uma proporção de tamanho muito legal. Tudo bem que ficou um pouquinho distorcido os desenhos, mas a proporção está muito interessante. Então, dá para você ver, por exemplo, que a Antártica, né? Ela acaba tendo aqui uma área muito menor do que aquela que a gente viu no mapa anterior. Olha só a Groenlândia, tá vendo? A Groenlândia está aqui, ó. Ela é uma fração do Brasil. Aqui está a África, muito maior do que a Groenlândia, né? Então, essa aqui é uma projeção que foi feita aí em 2016 e tenta equiparar a área dos continentes. Muito legal essa projeção aqui que foi feita. Tá no link aqui do livro de vocês, tá? Bem interessante aqui. Bom, depois que a gente falou sobre a projeção cilíndrica, nós vamos agora falar sobre a projeção cônica, beleza? A projeção cônica. A projeção cônica, pessoal, é como se você tivesse colocado um cone em cima do globo, né? E a hora que você abre o cone, olha só o formatinho que ele fica, né? É como se fosse, de fato, um cone aberto sobre o globo, né? A projeção cônica. Nessa forma de projeção, os paralelos são circulares e os meridianos retas radiais, retas que partem de um mesmo centro. São representadas como se um cone, né? Como eu falei, né? Como se um cone tangente, reta que toca a superfície em um só ponto, envolvesse o globo terrestre. Então, imagina que você pega um globo, né? O globo terrestre. Aqui tem um. Imagina você pega um globinho terrestre e você coloca um cone em cima dele, tipo um chapéuzinho de aniversário, né? A hora que você envolve ele, a hora que você vê o que ficou marcado, é como se você estivesse abrindo esse cone e você vai ter esse formato que está aí no seu livro, né? A projeção cônica
que de acordo com Lambert é uma das mais usadas, utiliza dois paralelos como base. Nesse tipo de projeção, indicada para mapas em escalas grandes, os meridianos correspondem às retas que partem da área central, enquanto os paralelos consistem em semicircunferências. Pessoal, dá só uma olhadinha nessa projeção cônica. Olha só que interessante. Nessa projeção, dá para a gente ver aqui, então, né, que os paralelos, eles acabam fazendo aqui esse formato mais arcado, né, esse formato de semicírculo, e os meridianos são radiais, né, então dá para a gente ver aqui, ó, os radiais, que são os meridianos. E para que a gente usa a projeção cônica, pessoal? Ela é uma projeção muito interessante quando você quer mostrar só um hemisfério, tá? Só um hemisfério, ela é muito legal, porque ela traz uma relação de tamanho muito interessante. Ela traz uma relação de distribuição muito legal. Então, quero mostrar para vocês alguns exemplos de projeções cônicas. Dá só uma olhada, ó. Tá vendo, ó? É como se você tivesse envolvido um cone ao redor do planeta, tá vendo? É nesse sentido que eu falei, ó. É como se você colocasse um cone ao redor do planeta. E aí, quando você pega para uma projeção cônica, você consegue mostrar, né, um pedaço do continente que ele fica muito bem representado. Deixa eu pegar uma imagem maior para vocês verem. Porque ele vai detalhar somente um pedaço aí do continente, né? Então aqui, ó. Oxe, não abriu o tamanho que eu queria. Vou ver se isso aqui vai abrir. Ah, também não abriu. Essas imagens grandes aqui enganam, gente. Ah, tá em PDF. Dá só uma olhada aqui, ó. Deixa eu compartilhar com vocês. Olha só. Então, na projeção cônica, pessoal, olha só que interessante, ó. É como se a gente tivesse, ó, um cone colocado sobre a superfície do planeta, né? Igual eu falei com vocês. E olha só como fica interessante quando você quer mostrar somente um hemisfério, quando você quer mostrar somente uma parte do planeta, né? Então, nesse caso, o que acontece? Dá para a gente ver claramente que na projeção cônica, apesar de não estar representado toda a superfície terrestre, na hora que você mostra somente um hemisfério ou um pedaço de um hemisfério, ela fica bem legal em relação à sua forma e em relação ao seu tamanho, né? Então, a projeção cônica, ela mantém aí uma boa proporção em relação às áreas, ela dá uma deformadinha, né, um pouquinho no desenho, mas a proporção fica muito interessante. Então, o tamanho, vamos assim dizer, né, o tamanho dos países em relação à sua área fica muito legal. E ela é aquela projeção que você utiliza para mostrar principalmente um hemisfério só. A projeção cônica, pessoal, não é legal para você fazer um mapa mundi sobre ela, entendeu? Ela não é uma projeção legal para você fazer um mapa mundi, por exemplo, por conta principalmente dela ter a sua forma ligado a um formato cônico, então ela é muito bom para você mostrar ou um hemisfério ou parte de um hemisfério, tá certo? Novamente aqui os paralelos, vocês podem ver que são circulares, né? E os meridianos são radiais, conforme vocês estão vendo, tá? Então essa aqui é a projeção cônica, né? Projeção cônica muito boa para você representar, então, um hemisfério ou parte de um hemisfério, tá? Muito, muito interessante essa projeção cônica para fazer esse tipo de projeção. A outra projeção, pessoal, que a gente também tem que conhecer é a projeção azimutal, tá certo? Ela obtém-se projetando a superfície do globo sobre um plano tangente a este globo, a partir de um centro de perspectiva, um paralelo ou meridiano que passa no centro da projeção e é representado por uma linha reta. A projeção azimutal, pessoal, ela é uma projeção muito interessante, principalmente porque você foca em um ponto específico do globo. Então, dá só uma olhada na projeção azimutal, ó. Dá só uma olhada, ó. Você consegue focar de forma específica em uma área do globo. Por exemplo, essa projeção azimutal, ela tá especificamente, né, de olho no Polo Norte, tá vendo, ó? O Polo Norte tá aqui no centro, ó.
Aqui dá para a gente ver, né, que os meridianos continuam como linhas radiais, os paralelos são círculos, né? Então, essa aqui, ó, seria uma projeção azimutal. Dá para a gente ver claramente, ó, que nesse caso, o foco dela é o polo. Então, quando você tem uma projeção azimutal, tudo aquilo que está próximo do centro, pessoal, fica muito bem representado. É como se você tivesse colocado assim, ó, tá vendo? Um olhar sobre o polo, tá vendo? Aí, a partir desse olhar sobre o polo, vem a projeção azimutal, tá vendo? Ó? É a projeção que ela olha diretamente no polo. Então, nesse caso, essa projeção é como se você tivesse um ângulo de visão sobre ela. E esse ângulo de visão vai focar no meio de algum ponto, né? Essa é a projeção azimutal polar. Por que polar? Porque, obviamente, ela está focada no polo, né? Então, ó, aqui está o Polo Norte, né? Aqui está a Groenlândia, aqui está a América do Norte, aqui está toda a Ásia, aqui está a Europa, aqui tem a África, a América do Sul e a Oceania, né? Então, aqui você pode ver que por essa projeção azimutal, tudo que tiver ao redor do Polo Norte está muito bem representado, ou seja, tudo que tiver próximo ao centro do olhar, né? Já que o olho está diretamente apontado para o Polo Norte, ele está super bem representado. Conforme você vai se distanciando desse ponto de observação, pessoal, como é o caso da Austrália, a própria Antártica que está aqui ao redor, ó, ele vai ficando muito deformado. Mas a projeção azimutal, ela é muito interessante para você poder observar o mundo a partir de um ponto específico. Você define um ponto que você quer observar o planeta e você foca naquele ponto. Essa projeção azimutal está focada no Polo Norte. Tudo que tiver ao redor do Polo Norte está super bem representado. Agora, o que tiver mais distante, bom, aí vai apresentar várias imperfeições, né? Então, nós temos aqui, pessoal, né, as projeções azimutais, elas podem ser polares, equatoriais ou oblíquas, tá certo? Vamos ver um exemplo agora de projeção azimutal. Deixa eu fechar aqui. De projeção azimutal polar, já foi. Vamos ver uma projeção equatorial. Olha só. Vamos ver se a gente consegue abrir num tamanho grande. Deixa eu pegar aqui a parte do tamanho maior. Olha só. Então, aqui dá para a gente ver, ó. Quando a gente pega a projeção azimutal, né? Então, olha só. Aqui é aquela projeção polar, né? Que é aquela projeção que está mostrando para a gente o olhar diretamente no polo. Essa aqui, pessoal, é a equatorial, que é aquela que tem a projeção, né, para nós, com o olho no polo. E nós temos também aqui a oblíqua, que é aquela que pega o olhar somente em um hemisfério, tá? Então, imagina que a projeção azimutal é como se você colocasse, né, um olhar, uma perspectiva direta sobre algum ponto da superfície do planeta. Então, essa aqui, ó, o ponto está no Polo Norte, né? Essa aqui, o olhar está sobre a linha do Equador, e essa aqui está sobre, especificamente, um hemisfério, né? Então, a partir desses diferentes olhares, é onde a gente vai poder montar as nossas projeções. Então, quando você olha a projeção azimutal, tá vendo, ó? Ela pega especificamente um ponto de observação. Essa aqui, ó, é uma projeção azimutal polar, só que ela está especificamente no Polo Sul, né? Como que eu sei disso? Porque a Antártica está em destaque, olha só. A Antártica está sendo representada aqui com grande destaque. Então, tudo que tiver ao redor da Antártica vai ficar muito bem representado, vai ficar bem legal, vai ficar com bastante fidelidade à sua área original, vai ficar muito bem representado, principalmente por quê? Porque nós temos o olhar direcionado a um ponto específico, tá certo? Aí, pessoal, olha só, essa projeção aqui, ó, essa projeção azimutal, ela tá aqui, ó, com o olho no Polo Norte, tá vendo, ó? Então, desculpa, no Polo Sul, aqui é a Antártica, tá vendo? A partir da Antártica, a gente consegue ver, então, todas as suas áreas muito bem definidas. Então, aqui, ó, dá pra gente ver que a área da Antártica tá super bem representada. Dá pra gente ter uma real noção do tamanho da Antártica, dá pra gente ter uma real noção
do formato da Antártica, e conforme a gente distancia da Antártica, como aqui tem a América do Sul, por exemplo, já dá para a gente ver que começa a ficar um pouquinho distorcido, né? Aqui a gente tem um pedacinho da África, também já fica um pouquinho distorcido. Então, nas projeções azimutais, tudo aquilo que está próximo do centro, pessoal, fica muito bem representado. E o que fica distante do centro já começa a aparecer com várias e várias distorções, tá? Então, o que eu precisava que vocês entendessem bem sobre essa parte era que vocês soubessem reconhecer. Eu preciso que vocês tenham reconhecimento, tá? Que vocês olhem, por exemplo, para essa projeção e você veja assim, poxa, essa projeção é cilíndrica, né? É como se um cilindro tivesse colocado ao redor do globo. No que ela é legal? Próximo do Equador, nossa, a projeção é muito perfeita. Distante do Equador, em latitudes mais altas, a projeção fica muito zoada, ela fica muito distorcida, né? Quando você olha uma projeção cônica, então você tem aquela noção de que ela é muito boa para você representar um hemisfério, né? Ela é muito boa para você mostrar apenas um lado, a mostrar um pedaço específico do planeta, né? Novamente, o que tá próximo do centro está muito bem representado, o que está próximo do centro está muito bem feito, está muito próximo da realidade, mas conforme você distancia do centro, meu, dá aquela zoada no mapa onde fica muito distorcido. A projeção azimutal, pessoal, é a mesma ideia, né? Você escolhe um olhar para ver o mundo, pode ser próximo aos polos, pode ser próximo ao Equador, pode ser, ou então na parte oblíqua, que é como se você ficasse, né, naquela posição. Como se tivesse realmente ali, né, fazendo um olhar em cima de um hemisfério, né? E novamente ela te dá aquela ideia próximo ao centro, muito bem representada, próximo de onde os meridianos partem, muito bem detalhado, muito legal o contorno e a forma, mas conforme você se distancia dela, conforme você se distancia desse centro, novamente as distorções vão aparecendo. Então, como vocês podem ver, pessoal, não existe simplesmente nenhuma projeção cartográfica que vá ser 100%, né? Olha só, a projeção de Mercator. A projeção de Mercator é um típico exemplo de projeção cilíndrica, né? Olha só, próximo da linha do Equador. Muito bem definido, muito proporcional, os contornos estão muito legais. Distantes da linha do Equador, pessoal, alta latitude. Olha só que bizarro que fica, né? A Groenlândia gigante, as ilhas do Canadá gigantescas, a Antártica gigante. Então dá para a gente ver, ó, projeção cilíndrica. É como se um cilindro tivesse sido enrolado ao redor do planeta. Próximo do Equador, baixa latitude, muitos detalhes, muito próximo à realidade, poucas distorções. Alta latitude, distante do Equador, muitas distorções, né? Muita desproporção. Essa aqui é de Mercator. Aí a gente pode ver também aqui a projeção de Moade, né? Essa projeção de Moade, pessoal, é a que a gente mais utiliza nos dias de hoje, né? Porque ela dá uma ideia para nós, né, de uma projeção cilíndrica, mas como os polos estão achatadinhos, você acaba diminuindo ali, então, a desproporção. Não fica muito bonitinho o desenho, né? O desenho não fica tão legalzinho, principalmente nas latitudes mais altas. Mas o formato, né, mas a área, né, o tamanho dos continentes fica muito bem representado. E eu queria mostrar para vocês uma projeção, quer ver, ó? Olha só a bandeira da ONU. Olha só, essa aqui é a bandeira da ONU. Fala para mim, pessoal, que projeção cartográfica vocês acham que foi utilizada para fazer a bandeira da ONU? Vocês acham que foi a projeção cilíndrica, foi a projeção cônica ou foi a projeção azimutal? Qual projeção vocês acham que foi feita a bandeira da ONU? Eu acho que foi azimutal.
Azimutal, muito bem, muito bem. É azimutal, é essa mesmo, tá? E essa, pessoal, já foi pergunta de vestibular. Eles colocaram a bandeira da ONU e perguntou qual que era a projeção que foi feita em cima da bandeira da ONU. E a resposta é azimutal. Quem falou azimutal tá certinho, é exatamente isso, tá? Então, na real, pessoal, esse assunto que a gente acabou de ver, as projeções cartográficas, é mais um lance de você entender os tipos de projeção. Você bate o olho, você identifica, você sabe que aquela projeção é bom para uma coisa, é ruim para outra. Notem que, em linhas gerais, pessoal, as projeções sempre vão ser melhores próximas ao centro, sempre vão ser muito mais detalhadas próximas ao centro. Quanto mais distante do centro tiver, menos detalhes vai ter e mais distorções elas vão acabar apresentando. Então, assim, como que eu posso falar para vocês? Não precisa ficar decorando as definições. Ah, e a projeção cilíndrica é como se um cilindro tivesse envolvido. Não, não precisa decorar esse tipo de coisa. Eu preciso que você saiba reconhecer, que você veja o formatinho do mapa, que você olhe a área que ele está representando, que você consiga perceber o que tem, né, os pontos positivos e os pontos negativos. Ah, deformou a área, deformou o formato dos países, deformou em alta latitude, em baixa latitude. Eu preciso que você faça um reconhecimento, tá? Não é uma decoreba, não. É um reconhecimento. É para você bater o olho e falar, ah, cilíndrica, ah, cônica, azimutal. Ah, essa aqui tá desfocando o tamanho, mas o desenho tá perfeito, é conforme, né? Ah, essa aqui o paralelo meridiano está muito bem representado. Os ângulos estão certinhos. Ah, equidistante. Então, é saber reconhecer. É bater o olho e saber fazer o reconhecimento. Tudo bem? E aí, pessoal? É muito difícil? Tudo tranquilo? Tem alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Fiquem à vontade, pessoal. Bruno, Oi, pode falar. seria aquela que é, tipo, a melhor, sabe? Como assim você fala? Tipo, aqui. Porque cada uma tem onde melhor se adequa. Só que tem aquela Isso. que é mais utilizada. Sim, a mais utilizada é que a gente, vamos falar assim, né? Vamos pensar que é a mais utilizada a nível de mapa mundi, né? Porque se for para fazer projeções somente de um hemisfério, né, não tem necessidade de ser cilíndrica, tá? Quando a gente olha a projeção de Moade é aquela que tenta estabelecer uma melhor relação entre a área e também entre o formatinho dos países, né? Então é lógico, ela tem distorções, não é uma projeção perfeita, tá certo? Mas como ela traz os polos mais achatados, né? E como ela traz uma proporção de área muito interessante, mesmo não estando, né, na realidade, mesmo apresentando algumas distorções, se nós fôssemos utilizar o mapa mundi para tentar mostrar da melhor forma possível como seria, né, menos distorcido em relação à sua área, em relação ao tamanho, a gente usa essa, a projeção de Moade. É aquela que tenta mostrar melhor com menos distorções. Agora, se você quiser mostrar somente um hemisfério, se você quiser mostrar somente o polo ou somente a linha do Equador, aí a cônica e a azimutal é muito melhor do que a cilíndrica. A cilíndrica é boa para mapa mundi, né? Para você dar uma ideia geral do mapa como um todo. Tudo bem? Tranquilo? Sim, Beleza, obrigada. Maria? Nada. Pessoal, mais alguma dúvida? Querem perguntar mais alguma coisa? Fiquem à vontade. Tudo certo, pessoal? Tudo tranquilo? Então, como sempre, né, eu peço para vocês, façam a revisão da aula, revejam aí, né, deem uma lida no livro, revejam suas anotações, deem uma estudada novamente aí sobre os conteúdos que vocês viram, e se por acaso ficou alguma dúvida, traga na quinta-feira que a gente volta a conversar. Beleza? Pessoal, obrigado aí pela presença de vocês. Agradeço